Hoje é dia da sogra, né? Dia de você abraçar a sua sogra, dizer o quanto você ama a sua sogra. Não sei se você se dá bem com ela ou não, mas é um dia, uma data assim que pode gerar muitas emoções, muitos sentimentos diferentes, né? Já que a relação entre sogra, genro, nora, né? Pode ser complexa e influenciada, gente, por muitos fatores, incluindo aí a personalidade, a comunicação e também as expectativas, né? E para a gente falar um pouquinho sobre a importância dessa data, como lidar com as relações familiares, que é muito importante, especialmente entre sogras, são entre os genros e as noras, né? A gente vai conversar agora com a nossa psicóloga maravilhosa, Daniela Azevedo, que está aqui junto comigo. E aí, gata sarada, toda linda, toda de rosa. Chegue! Vamos falar sobre essas maravilhosas, que a minha sogra é ótima, né? Então eu não posso falar nem mal da minha sogra, porque ela é ótima, é uma mãe. Uma sogra mãe. Então a minha, não tenho nada a declarar de nada de ruim da minha sogra, viu? Só coisa boa, viu? Bom demais ter sogra boa. Agora, quando a gente pega uma sogra ruim, hein, Dani? O negócio não é muito bom, não. Qual que é a importância, Dani, de uma relação entre a sogra, entre o genro, a nora, né? Essa dinâmica familiar. Essa sogra, obviamente, ela é mãe, ela é uma mulher que foi líder, talvez, nessa casa, né? Por ela dominar o crescimento desses filhos. E aí ela entrega esse filho para uma outra pessoa que também, em alguns momentos, inconscientemente, ela pensa que vai fazer o papel dela. Só que muitas das sogras, elas pensam que ninguém vai ser substituída por ela. Sim. Né? Então, esse estigma, né, faz com que elas queiram se comparar, faz com que elas queiram intervir, sugerir alguma coisa, criticar. E dependendo de como seja esse eixo de comunicação, tudo piora ou tudo melhora. É verdade, viu? Como é que a gente pode, né, construir uma relação saudável, positiva, né, entre a sogra, genro e a nora, né? Vamos falar num contexto assim, porque, né, tem o genro, tem as noras, né? Eu vou falar como um todo do núcleo familiar, né? Certo. Acredito que não somente a sogra, mas óbvio, é porque ela se sente mais livre para opinar em algumas circunstâncias, mas muitas das vezes a gente não se coloca no lugar daquela mãe, daquela que foi esposa, daquela que foi filha em algum momento também, né? E aí é como se a gente precisasse de um filtro, sabe? Não, isso aqui eu preciso falar sobre isso. Isso aqui, será que vale a pena? Eu vou ganhar alguma coisa em consequência dessa minha fala? Vai ser produtivo, não vai? Sim, então, sim. escolher o que tem que ser conversado depois daquela crítica ou depois daquele elogio é importante, porque às vezes não vale a pena. E as relações, elas passam a ser complexas justamente pela ausência desse filtro. É verdade. Olha, tem sogra, gente, que é ótima, mas também tem sogra que ninguém nem quer ver. Mas também não vamos falar só mal das sogras, porque tem nora e genro, e é só misericórdia também com a pobre da sogra, né? Muitas então das tem que alguém, né, ceder aí, tem que ter um... Engraçado, eu lembrando de um caso agora, essa nora especificamente, ela não tinha filhos, né? Então ela não conseguia ler aquilo, ela não conseguia entender aquela dinâmica. E óbvio, né? A sogra, por mais que ela fizesse essa entrada naquele ambiente familiar, mas ela não conseguia se expressar da forma como ela gostaria com essa sogra. Certo. E aí é onde a gente sabe que há os embates. A chegada de um filho, da maneira como a nora cuida, pode não ser tão satisfatório para essa sogra. E aí vem todas aquelas orientações, mas na minha época era assim, na minha época era assado, e eu só quero seguir o que o meu pediatra fala para o meu filho. E aí é jeitinho mesmo, sabe? É verdade. É empatia, é se colocar no lugar dela, é tentar entender a própria idade também, a fase que ela viveu, porque sim, ela vai ficar ali, porque é o ambiente dela, ela é mãe do seu companheiro, né? Então, quer queira, quer não, você vai ter que aprender a se adaptar nesse cenário. Me diz uma coisa, quais são os principais desafios, né, que podem surgir nessa relação, né? Como superar esses desafios? Se a gente construir uma figura muito negativa diante de alguém, a gente vai ter dificuldade, inclusive, de permanecer naquele ambiente. Então, eu diria que esse é o maior desafio para as pessoas que estão adoecidas numa relação conflituosa com a sogra, com o sogro, até mesmo dentro de um panorama familiar que eu preciso estar ali em algum momento, né? Certo. Então,
eu preciso, óbvio, tentar tratar isso. No meu momento, meu autoconhecimento é muito importante. E se não está lhe fazendo bem, meu amor, se afasta um pouquinho, vai cuidar um pouquinho de você, porque as relações complexas, às vezes a gente não consegue resolver pelo outro, a gente não salva as pessoas. Isso é complicado. Mas a gente pode se melhorar e quando a gente sai da cena, a gente consegue ver o panorama de uma maneira diferente. Às vezes tem sogra também que interfere muito na vida do casal, né? Muito. Tem as sogras que moram dentro da mesma casa. Aí às vezes tem um conflito maior, principalmente quem mora junto. Quem não mora às vezes vai lá só para ficar tentando encrencar, né? Tem umas sogras que também ficam, né, gente? Eu não tenho sogra ruim não, mas eu sei que tem pessoas que têm sogras assim, que são muito... às vezes o filho é único, o filho único, então é super protetor. A proteção do filho, então faz com que a sogra fica muito assim, né? E a proteção faz com que eu queira também decidir por você. Isso. Então, se eu sei que aquilo é minha verdade absoluta, eu quero adotar aquilo a todo custo. E aí vale, óbvio, o limite que vai ser imposto por esse filho, porque essa nora pode se sentir desrespeitada, né? A partir do momento que essa sogra adentra muito a relação, dando pitaco, tem que ser assim, tem que ser assado, esse filho, essa filha, ela precisa também deixar claro, olha mãe, vamos conversar um pouquinho sobre isso comigo? Ah, você já percebeu como fulano está se sentindo? Pode ser desconfortável para ele. E a empatia, de fato, entra como combustível principal aí, É verdade. Menina, eu assisti Ilhados com a Sogra, dizia misericórdia, se eu tivesse uma sogra dessa, Deus me livre, eu não estava com ele mais não, viu? Mas ali já é caráter, né? Menino, eu já tinha mandado ele para pastar, me dizia, olha, vai tu e tua mãe para lá. Aí falamos de caráter mesmo, né? Era cada sogra ruim, viu? E elas diziam as coisas assim, Maria, se eu recebesse aquelas... Porque assim, as palavras, elas têm muito poder, né? Sei lá, acho que as palavras machucam mais do que um tapa, do que murro, sei lá, acho que sim, gente. Mas assim, eu via cada coisa, dizia, meu Deus, como que essa moça aguenta, essa mulher? Eu não aguentava, não, uma sogra dessa, não. E o cara vendo tudo, né, o marido dela, ainda bem que o marido viu como é que era a mãe, né, que tratava a nora, né, como é que ela tratava e tal, então ele estava vendo tudo e ela nem sabia que estava vendo. Então assim, era interessante, porque eles viam o que elas estavam fazendo com as suas noras ou com os genros. E aí eles viam quem era realmente a mãe deles, né? Meu Deus do céu, é um caso muito complicado. Mas você fica entre a cruz e a espada. Quando a gente planta o bem, quando a gente planta o cuidado, a gente vai colher isso. É verdade. Quando a gente planta ferida, conflitos, a gente vai colher isso também. E acaba sendo uma expressão do teu eu aí no movimento exterior. O que eu estou emanando? Eu estou emanando coisas boas ou coisas ruins? É legal isso que eu estou fazendo? Como é que seria receber isso? Então, exatamente. Pensar, filtrar, escolher as palavras e seguir, porque essa sogra sempre vai permanecer ali, se você permanecer com esse marido ou com essa esposa. Com certeza. Como é que a comunicação ela pode influenciar a qualidade da relação entre a sogra, o genro e a nora? E quais são as dicas, né, para lidar com essas diferenças? Como eu já falei, né, a gente precisa ter termos que não sejam interpretados de forma errada. Então, se eu utilizo alguma palavra que ela tenha dupla interpretação, obviamente aquela pessoa que está do outro lado, ela pode receber de maneira negativa. Uma dica também, minha gente, ao invés de escrever no WhatsApp, manda áudio, manda o tom da tua voz. O tom da voz, ele reivindica muitas coisas e faz com que a gente receba de forma mais calorosa, mais afetuosa. Olha, mãezinha, é assim, assim, assado. E não você escrever, olha, mãe, as coisas precisam ser... E aí, dependendo de como ela estiver aflorada daquele sentimento, ela pode ler aquilo como um grito e não como um acolhimento. Maravilha, viu? Minha gente, não é fácil não, né? Ter sogra boa não é pra todo mundo não, viu? Graças a Deus, a minha maravilhosa. Dona Eliane, um beijo. Ela tá em Recife, não sei se ela tá me assistindo. Tem dia que ela me assiste, tem dia que ela não me assiste. Nem sei se ela sabe que hoje é o dia da sogra, mas já tô mandando beijo pra ela, que ela é uma sogra mãe pra mim. Graças a Deus, né? É como ela diz, minha filha, eu tenho que ser uma sogra boa pra você. Porque foi meu filho lhe escolheu. Então, se o meu filho lhe escolheu com a esposa dele, eu tenho que ser uma sogra boa, assim como você é uma filha para mim. E eu sou uma filha para minha sogra, de geração para geração. Exatamente. Talvez o teu acolhimento no teu eixo familiar, a tua referência materna, fala muito sobre como você a acolheu. Então, a tua relação com a tua mãe é linda. Por isso que você trouxe essa facilidade de manejo na relação com a sua sogra. E
creio eu também que ela seja uma boa mãe. É, né? com Essa mãe certeza. presente, essa mãe cuidadosa, isso fala muito sobre a gente. E aí, certamente, quando seus filhos tiverem as noras, né, você vai passar isso de geração você em é uma geração. sogra ótima. Tomara que minhas noras também sejam maravilhosas, viu? Cuidado somente para não abrir muito essa porta e entrar muito Isso. nessa intimidade. De tá? jeito nenhum, A né, gente não? é mãe. É verdade. Ah. A gente é mãe de menino, né? Tu é de menino e menina. Eu tenho 2 homens, meu Deus do céu. Tomara que minhas noras sejam maravilhosas. Mas olha, Dani, hoje é aniversário da minha amiga ali.